Os sintomas de refluxo são bastante desconfortáveis e, por isso, é importante que o cirurgião digestivo seja consultado para que possa ser feita uma avaliação da necessidade ou não de uma cirurgia de refluxo, que pode resolver definitivamente os sintomas. Eu sou o Dr. Marcos Raatke, sou cirurgião do aparelho digestivo e vou te dizer uma coisa: quando bem indicada e bem realizada, a cirurgia de refluxo é muito eficaz, mas ela não serve para a maioria das pessoas com refluxo, não. Mas antes de começarmos a falar sobre esse assunto, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para receber mais conteúdos como este. Se inscreveu? Então vamos lá. Muitos, mas muitos pacientes chegam até mim com sintomas de refluxo. E eu te digo que existem sim tratamento para isso. O refluxo gastroesofágico é o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago em direção à boca, causando dor, inflamação constante da parede do esôfago. E isso acontece quando o músculo e os esfíncteres que deveriam impedir que o ácido do estômago saia do seu interior não funcionam de maneira adequada. Tá, mas quais são os sintomas de refluxo? Os sintomas de refluxo podem surgir minutos ou poucas horas após a alimentação, sendo principalmente notada pela sensação de queimação no estômago, uma sensação de peso aqui no estômago. Outros sintomas comuns de refluxo são sensação de queimação, que pode atingir a garganta e o peito, além do próprio estômago, arrotos constantes, azia, indigestão, tosse seca frequente após comer, regurgitação dos alimentos, laringite, crises de asma ou infecções de vias aéreas superiores de repetição. Olha só que o mais importante é diferenciar a doença do refluxo pura, causada pela alteração anatômica, que é uma fraqueza do esfíncter ou de uma hérnia de hiato, do refluxo como sintoma de outras condições: obesidade, má alimentação, tabagismo, etilismo, disbiose, intolerâncias ou alergias alimentares. A cirurgia do refluxo só serve para a doença pura, pois ela atua especificamente corrigindo os defeitos mecânicos da anatomia da pessoa. Mas por que a cirurgia do refluxo é tão polêmica? A cirurgia do refluxo tem mais de 100 anos de história. Porém, quando ela foi idealizada lá pelo Dr. Nissen, só se fazia em casos assim de esofagites muito graves. Não havia nenhum tratamento medicamentoso na época. Em meados da década de 80, com o início da era do omeprazol, a cirurgia de refluxo foi praticamente abandonada, reservada para aqueles casos refratários que não respondiam ao tratamento medicamentoso. Já na década de 90, houve um novo interesse na cirurgia do refluxo, principalmente pela mudança de hábito da nossa dieta ocidental, que aumentou e muito o número de casos de refluxo. A partir desse ano, houve uma superindicação do procedimento. Os pacientes eram operados muitas vezes sem necessidade. Aí, eles passavam a ter, logo após o procedimento, complicações como dificuldade de engolir, dor, arrotos constantes ou ainda pior, estufamento. E a partir dos anos 2000, com um melhor entendimento da doença do refluxo, seja ela doença pura ou apenas sintoma, e a massificação dos exames como manometria esofágica, pH-metria, a cirurgia tomou o seu verdadeiro lugar. Então, para quem que é essa cirurgia? Bom, como eu te falei, esse procedimento serve apenas se você 1. Tem excluídas causas dietéticas ou de alergias e intolerâncias alimentares. 2. Tem refluxo crônico. Depende de medicação, tem sintomas limitantes e independentemente das mudanças de comportamento ou mudanças dietéticas. 3. Tem hérnia de hiato. 4. Se você tem alterações nos exames de manometria, pH-metria e endoscopia, como falta de tônus muscular do esfíncter esofagiano, refluxo patológico, esofagite, hérnia de hiato. 5. Presença de esôfago de Barrett. Bom, Dr. Marcos, então me explica como é feita essa cirurgia.
Bem, ela é realizada por videolaparoscopia, sob anestesia geral, e o procedimento demora em média 1h30, mais ou menos. Normalmente, o tempo de internação é de 1 a 2 dias, e o paciente recebe uma dieta específica pelo menos por uns 45 dias, tá? Na primeira semana, é uma dieta líquida, porém sem leite. Na segunda semana, a gente indica já uma dieta cremosa. Na terceira semana, a gente indica uma dieta pastosa, como se fosse assim, para um bebezinho sem dente. E a partir da quarta semana em diante, nós introduzimos a dieta normal, porém sempre bem úmida e bem mastigada. E para sempre, a gente dá muita importância à mastigação, para o alimento virar uma pasta na boca e facilitar a condução do alimento, do bolo alimentar, pela cirurgia, pelo esôfago. Bom, e é preciso fazer um repouso após essa cirurgia? Sim, é preciso sim. Existe uma necessidade de um tempo de repouso depois da cirurgia de pelo menos uns 15 dias para adaptação à nova dieta. Porém, após esses 15 dias, o paciente já é liberado para voltar à sua rotina normal, exceto atividade física como academia, por exemplo, que é recomendada apenas 60 dias depois da cirurgia. E doutor, como eu sei que a minha cirurgia foi bem sucedida? Quais são os parâmetros de sucesso? Os sintomas de refluxo, queimação, azia, regurgitação devem desaparecer imediatamente após a cirurgia. Nos primeiros 30 a 45 dias após a cirurgia, existe sim uma dificuldade de engolir, mas isso não deve permanecer. Depois desse período, o alimento só entala mesmo se ele não for bem mastigado. Não deve ter dor forte no pós-cirúrgico e, nos primeiros dias, com a dieta restrita, algum emagrecimento é esperado, mas após isso, você recupera o peso. E um detalhe importante, a cirurgia ela é feita para não haver mais necessidade de medicação, omeprazol, bromoprida e afins. E Dr. Marcos, a cirurgia tem um prazo de validade? Ela é para sempre? Olha, em média, a cirurgia dura em torno de 15 anos ou mais, porque com o tempo a válvula que a gente faz aqui do estômago tende a afrouxar um pouquinho. Nem sempre o refluxo volta, na maioria das vezes não. E se o refluxo volta, ele deve ser bem mais leve do que antes da cirurgia. Quanto melhor a mastigação, mais longa será a duração da cirurgia, pois o alimento bem mastigado não distende e nem pressiona a válvula anti-refluxo. Procure então auxílio especializado para o seu caso e seja você o protagonista da sua saúde.